Atrás de mim temos uma parede a que chamamos a parede da abstração, e é a parede que faz uma ligação entre, por um lado, a abstração, o minimalismo e a arte conceptual, e por outro, a obra a que eu já me referi, que vamos encontrar no exterior do Lawrence Wiener. Estas pinturas e desenhos do artista norte-americano chamado Sol LeWitt são uma espécie de esboços ou de planos para paredes de museus, para pinturas de paredes. Era um artista principalmente conhecido por fazer estes desenhos em paredes que podiam ser feitos por uma equipa que o artista delegava para executar o trabalho. O que quer dizer que havia uma diferença entre projetar ou conceber um trabalho e executá-lo no espaço. Aliás, há um desenho de parede no Museu de Serralves, que ficou no Museu de Serralves na esteira de uma grande exposição que dedicámos à coleção Zonaba, de há uns anos, e que, portanto, é uma espécie de ligação entre histórias da coleção de Serralves com outras coleções. Além desta quase obsessão com a geometria, o artista foi uma espécie de pai da arte minimalista e da arte conceptual. Porquê? Muito porque em 1968 escreveu um texto muito influente chamado Parágrafos sobre a Arte Conceptual, em que dizia uma coisa que foi particularmente importante para artistas que trabalharam simultaneamente e depois do Sol LeWitt. O que ele dizia, de uma forma muito simples, é que o artista não tinha de ser o mesmo a conceber e a executar, que o trabalho concebido por um artista podia ser executado por outro. E isso foi particularmente importante para uma geração de artistas, uma geração subsequente de artistas, entre os quais o Lawrence Wiener, a que já me referi, e que é um artista que se dedicou a fazer trabalhos que estão na fronteira entre a poesia e as artes visuais, portanto, trabalhos que se ancoram na literatura e na linguagem, e fazia frases cuja ligação à escultura ou ao espaço se traduz no facto de poderem e deverem ser transformadas as frases em murais que estão em edifícios públicos, podem estar em museus e no caso muito concreto desta exposição, estão numa parede exterior do Museu de Serralves, que pode ser vista por todos os visitantes que vierem ao museu. Nas minhas costas está uma parede a que chamamos parede dos retratos ou dos autorretratos ou da representação em geral. E temos dois exemplos paradigmáticos de artistas que já estão representados na coleção de Serralves e que a coleção do Banco Privado Português veio enriquecer no sentido de conseguirmos estabelecer núcleos ou grupos de obras cada vez maiores de um só artista. No caso de duas artistas mulheres, a Helena Almeida e a Lourdes Castro, a Helena Almeida representada com estas fotografias a preto e branco, e que teve ao longo do seu percurso artístico, começou na pintura, essa obsessão com os limites da representação, ou os limites da pintura, para começar, onde é que terminava e começava o espaço da representação, e depois de começar a utilizar a fotografia, usar o seu próprio corpo em fotografias onde se encenava ou se autorrepresentava. A artista desmentia categoricamente a ideia de estar a fazer autorretratos, portanto, apesar de usar o seu corpo e o seu rosto, não se estava a representar, ou não era importante que fosse identificada. E estas obras são paradigmáticas do percurso da artista. Em relação à Lourdes Castro, aqui representado com um plexiglass amarelo, de uma fase do trabalho da artista em que ela usava este material, o que lhe permitia, no estudo exaustivo que fez da sombra, permitia-lhe fazer, através de silhuetas recortadas de pessoas, trabalhos em que, já que eram afastados da parede,
centímetros ou o suficiente para que o plexiglass fizesse uma sombra na parede, para estabelecer uma espécie de dupla presença e de dupla ausência em simultâneo do objeto ou das pessoas representadas.